Às vezes, o silêncio de Deus é mais pesado do que qualquer palavra. Você ora, pede uma resposta, procura um sinal e tudo o que encontra é o silêncio. O coração aperta, a mente se confunde e você começa a pensar que Ele te esqueceu. Mas o que você ainda não entendeu é que o silêncio de Deus também é uma resposta. E muitas vezes é no silêncio que Ele mais fala. Você já percebeu como, quando tudo desmorona, parece que o céu fecha? Você busca uma direção e parece que Deus desapareceu, mas Ele não desapareceu. Ele só está te treinando para ouvir o que não se escuta com os ouvidos e sim com o coração. Deus fala quando quer te consolar, mas Ele se cala quando quer te amadurecer. Porque tem coisas que você só entende quando o barulho da sua ansiedade finalmente para. E para isso, Ele precisa te colocar no deserto. Não para te castigar, mas para te ensinar a andar pela fé e não pela emoção. No deserto não há multidão, não há aplausos, não há plateia. É só você e Deus. E é ali, nesse silêncio que dói, que Ele começa a moldar quem você realmente é. Porque a dor do silêncio não é a ausência de Deus, é o som do trabalho dele dentro de você. Tem gente que acha que Deus só está presente quando tudo está dando certo, mas é no vazio que Ele prova sua presença. Porque o Deus que te responde quando você chama é o mesmo que te observa em silêncio para ver se você continua acreditando mesmo quando não sente nada. A fé verdadeira não é acreditar quando Deus fala, é continuar crendo quando Ele se cala. Talvez você esteja passando por um tempo assim agora. Você ora, mas parece que as palavras batem no teto. Você pede direção, mas tudo continua igual. E você começa a pensar, será que Deus desistiu de mim? Mas deixa eu te dizer algo. Deus não some, Ele se esconde. Não para te punir, mas para te amadurecer. Porque o amor dele é tão grande que Ele prefere te deixar desconfortável por um tempo do que te deixar imaturo para sempre. O silêncio de Deus é o berço da tua fé. É onde você aprende a confiar sem entender, a andar sem ver, a descansar mesmo sem resposta. E quando você aprende isso, nenhuma tempestade mais te assusta, porque você entende que Deus não precisa falar para estar presente. Ele é. Mesmo quando parece ausente, Ele continua sendo Deus. O problema é que a gente quer controle, quer entender tudo, quer respostas rápidas, mas Deus não é um botão que você aperta e Ele responde na hora. Ele é o Criador e o tempo dele é diferente do seu. O que para você é demora, para Ele é preparo. E enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está construindo algo que você ainda não pode ver. O silêncio de Deus não é rejeição, é proteção. Porque tem coisas que, se Ele te explicasse agora, você não suportaria entender. Tem orações que Ele ainda não respondeu porque você não está pronto para viver o que pediu. Tem caminhos que Ele ainda não abriu porque você não tem estrutura para passar por eles. Então, quando Deus se cala, não é porque te esqueceu, é porque está trabalhando num plano maior. Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você chora, Ele molda. Enquanto você questiona, Ele prepara. E quando tudo parecer perdido, é aí que Ele entra em cena e mostra que sempre esteve no controle. Não é fácil aceitar o silêncio, mas é nele que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. É quando você continua dobrando o joelho, mesmo sem sentir nada, quando continua acreditando mesmo sem ver resultado, que o céu começa a se mover ao seu favor. Porque Deus não se impressiona com palavras bonitas, Ele se move pela fé genuína. Tem momentos em que Ele se cala para ver se você realmente confia nele ou se só confia nas respostas. Ele quer te ensinar que a presença dele não depende do barulho, que a paz dele não depende das circunstâncias e que o amor dele não depende do que você sente. O amor de Deus é constante,
mesmo quando tudo em volta muda. Então, se hoje tudo parece quieto, se as respostas não chegam, se o coração está pesado, fica tranquilo. O céu não está em silêncio porque Deus te esqueceu. Está em silêncio porque Ele te observa. E quando Ele se cala, é porque está moldando algo dentro de você que palavras não poderiam fazer. E quando esse processo terminar, você vai entender por que Ele ficou em silêncio. Você vai perceber que se Ele tivesse respondido antes, você teria desistido do que mais precisava aprender. E vai agradecer pelo tempo em que o céu ficou quieto. Porque foi no silêncio que você se encontrou. Foi no silêncio que sua fé cresceu. E foi no silêncio que você descobriu que Deus nunca te abandonou. Ele só estava te ensinando a confiar de verdade. O silêncio de Deus não é o fim. É o intervalo entre o que você pede e o que Ele vai fazer. E quando esse intervalo acabar, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena, porque o Deus que se cala por amor fala com poder. E quando Ele falar de novo, vai ser para mudar tudo.